Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje vocês estão vendo um ambiente diferente. Vamos começar essa semana uma série de programas onde nós vamos apresentar para vocês, para os nossos telespectadores, um pouquinho do nosso Hospital de Cuidados Paliativos, Hospital São Judas Tadeu, onde a doutora Heloísa Scapulatempo, ela é a coordenadora geral aqui do hospital e vai contar um pouquinho para vocês a história do hospital, essa mudança e, claro, a história da mudança do cuidados paliativos no Brasil, né? Que é uma coisa um pouco recente que aconteceu, né? E ela vai contar para vocês no nosso bate-papo, vai apresentar o hospital como um todo e na nossa série, nos outros programas, você vai conhecer outras partes desse nosso hospital, onde o Hospital de Câncer de Barretos começou. Não é isso, doutora Heloísa? Isso mesmo. Bom, então conta pra gente um pouquinho na sequência do nosso programa. Antes, só uma observação. Vocês estão vendo que nosso cenário mudou, né? Eu perguntei para a doutora, isso aqui só foi por conta do programa. Ela me disse que não, que isso é um dia a dia aqui da instituição. O Hospital São Judas Tadeu tem este tratamento, tem esse diferencial diariamente. Mas antes disso, vamos voltar lá quando a doutora Heloísa, ela estava saindo da residência média, conversou com a doutora Cristina, que hoje também trabalha no hospital, e ela falou: Heloísa, vamos para Barretos, olhar um pouquinho que tem oncologia. E qual foi a sua resposta? Você já me contou, mas o pessoal em casa quer saber. Então, Rafael, eu não tinha nada programado para vir para Barretos. Eu acabei falando para a Cristina, não vou conhecer Barretos porque eu sei que eu vou me apaixonar pela filosofia, pela história do hospital e não vou poder Porque vocês já tinham um caminho traçado, trilhado, né? A doutora Heloísa é casada com o doutor Cristóvão, eu conheço eles há um tempinho, nós temos faculdade juntos na mesma época e eles começaram a namorar 2 semanas depois do início das aulas, né? Então, eles têm a faculdade toda e eles já tinham um caminho traçado, trilhado, que era voltar para a cidade de Campo Grande. Então você falou, não, eu não vou para Barretos que eu vou ficar com vontade. E não ia poder concretizar esse sonho de vir trabalhar nessa instituição. No entanto, eu fiz a clínica médica, terminei clínica médica e fui fazer geriatria no HC. Ao término disso, voltamos para Campo Grande. Geriatria, ele cuida de qual área? Assim, o pessoal em casa entender. A geriatria cuida do paciente idoso, né? Do envelhecer bem, envelhecer de uma forma saudável, né? E também das intercorrências dessa idade, né? Seria mais ou menos o contrário da pediatria. Ao contrário da pediatria. Bem diferente até da pediatria. Às vezes as pessoas confundem, falam assim, é como o paciente idoso é igual o pediátrico. Não tem nada a ver. Mas assim, é uma especialidade exclusiva para o paciente idoso. Ele tem todas as peculiaridades em questão de, até por conta dele, de si só, a sabedoria que o paciente idoso tem, a criança não tem, né? Então, assim, as doenças como o quadro demencial, as limitações que podem surgir nessa fase, né, como se tornar mais dependente dos filhos, só acontece nessa fase. Que é o paralelo que eu disse, é como ter uma especialidade só para essa área e só para o idoso. E esse idoso, na geriatria, você tem uma idade que começa... Ou como acontece isso? Não. Como assim essa escolha, né? Como que você procura um geriatra? A gente recebe os pacientes a partir do momento que ele está realmente preocupado com o seu envelhecimento, com o seu envelhecer. Não necessariamente uma doença, um envelhecimento saudável, ele pode procurar um geriatra. Então ele já tem essa dica. Então a dica para você, se você precisa de envelhecer, você quer ter um envelhecimento saudável, ir ao médico, o pessoal às vezes pensa, eu vou ao médico porque eu estou doente. Não, você tem ao médico para você ter mais saúde, né? Então você fez a sua residência de geriatria e, claro, geriatria cuida do envelhecimento e o câncer é uma doença do envelhecimento, né? Junto com várias outras, mas o câncer que é nosso foco aqui hoje. Essa doença do envelhecimento, você teve algum contato na residência, uma coisa que te chamou a atenção, lembrou, nossa, Barretos existe ainda, ou Barretos desapareceu nessa área e nessa época ficou só a geriatria? Então, nessa época da geriatria, realmente o Hospital de Câncer, eu não tive mais contato com esse convite. Nós chegamos a retornar a Campo Grande e lá surgiu a
a proposta de vir para o Cristóvão, vir trabalhar no Hospital de Câncer na patologia. E nós viemos conhecer. Nessa vinda para cá, eu recordei que durante a minha especialização em clínica médica, eu tive contato, o prazer de conhecer o Dr. Marco Túlio, que é uma das pessoas que trouxe a filosofia dos cuidados paliativos para o Brasil. Então eu acompanhei ele por 2 anos e depois na geriatria também eu tive contato com o Dr. Toshio e o Dr. Saporetti, que são pessoas que fazem os cuidados paliativos da USP, em São Paulo, e do ICESP. Então, nessa época, na sua chegada aqui em Barretos, o Dr. Cristóvão foi para patologia, e aí você falou, bom, vou para o hospital, vou tentar, fico na cidade. Como foi a sua chegada? Dele nós já sabemos que ele está lá, até nós já entrevistamos o Dr. Cristóvão aqui, né, no nosso programa, não aqui nesse ambiente, foi lá guardadinho no estúdio aqui, muito mais agradável, né, muito mais bonito para vocês apreciarem aqui o nosso hospital daqui da São Judas Tadeu. Então, qual foi a sua chegada, como foi a sua chegada aqui em Barretos? Então ele veio para o hospital, eu vim sem proposta para o hospital inicialmente, mas vim conhecer a unidade de cuidados paliativos na época. E falou, eu gostaria, ou como foi assim esse primeiro contato? Primeiro contato, na verdade a prática, eu tinha muito da teoria, praticado muito pouco, mas não a vivência de um hospital como um hospital de câncer de Barretos e os cuidados paliativos. Então eu pedi para que fizesse um estágio, vim estagiar por 3 meses aqui, para ver se eu gostava, para ver se era isso mesmo. Era isso mesmo que mexia comigo, mas não comecei aqui, fui trabalhar num hospital da cidade e depois abri consultório. Durante algum tempo trabalhei em consultório, até que a insistência do hospital para que eu voltasse, vir a conhecer novamente os cuidados paliativos e atuar e colaborar nessa área, me trouxeram para cá. Comecei a trabalhar aí não teve aqui. como fugir mais. Não. Desde a residência, vamos colocar isso, uns 5 anos atrás mais ou menos, da primeira convite da doutora Cristina até hoje, conseguiu um pouquinho para lá, um pouquinho, mas de repente você se viu aqui dentro. O convite foi em 2002. Então um pouquinho mais que isso, do né? que 5. Mas e agora sim, você é a coordenadora aqui do Hospital São Judas Tadeu, e no nosso próximo bloco a doutora Heloísa vai contar para a gente o que é esse nome Cuidados Paliativos, o que aqui o Hospital São Judas Tadeu ele faz junto com o Hospital de Câncer principal, que é onde nós gravamos normalmente, que vocês já conhecem, né? Então ela vai mostrar essa interação e qual a importância que é gigantesca no tratamento do câncer aqui no Hospital São Judas Tadeu. Agora você vai ficar com o quadro Aconteceu, mas não deixe de participar de todas as redes sociais. Estamos em todas, YouTube, Twitter, Facebook, também no site do hospital, www.hcancerbarretos.com.br. Voltamos já. Durante o carnaval, acompanhantes e pacientes do Hospital São Judas Tadeu receberam a visita da Escola de Samba Barretense Aruanda Brasil. Com muita empolgação, eles entraram no clima e festejaram junto à equipe de profissionais da instituição. Nós, da Comissão de Formatura, sempre estamos nos reunindo para montar uma festa como essa, que faz muito bem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, todos os eventos comemorativos, Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Festa do Peão, a gente faz uma comemoração assim, para que os pacientes possam se sentir bem, possam se sentir felizes. E esse Carnaval é uma data especial para muitos pacientes que estão aqui. E eles não podem sair até a rua para fazer parte desse Carnaval, então a gente resolveu trazer o Carnaval até esses pacientes. Faço parte da comissão e convidei o presidente Tico, da Escola Aruanda Brasil, que já faz parte dessa área social, que já atua nessa área social em vários momentos, e eles trouxeram um carinho especial, porque nós temos a possibilidade de nos locomover até lá, e eles não. E então a gente tentou enriquecer esse carnaval, trazendo essa escola que fez um trabalho brilhante e excelente. O Grupo Aruanda foi com muito prazer que veio aqui no hospital
né, para fazer a alegria dos pacientes aqui, que isso é uma grande festa para nós. E sempre que a gente for solicitado, o samba, né, ele traz essa alegria. E a gente está à disposição aí para trazer alegria a todo esse pessoal daqui do hospital. Então, isso é o nosso carnaval. Olha isso aqui. É para isso que a gente faz esse carnaval, gente. Obrigada, viu? Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Heloísa Scapulatempo. Ela é coordenadora do Hospital São Judas Tadeu, que faz parte da Fundação Pio XII e presta o atendimento também ao paciente aqui na cidade de Barretos. Mas um pouquinho antes disso, doutora Heloísa, o doutor Marco Túlio, você mencionou no bloco anterior, que trouxe o cuidados paliativos aqui para o Brasil. Então ele foi um dos pioneiros. Conta pra gente um pouquinho o que significa cuidados paliativos, qual é essa especialidade da medicina, cuidados paliativos, como você falou, bem recente, né? Muito recente. A gente começou a ver algumas unidades ou mesmo serviços de cuidados paliativos no país nos anos 80, né? Que antes não tinha, e mesmo assim são isolados, né? Nada muito bem estruturado. Quando ele trouxe, quando chegou um pouquinho antes de 80, em 76, essa filosofia, essa ideia, ele ia contagiando médico a médico, devagarzinho, e a equipe multidisciplinar. Então, ele convidava essas pessoas para trocar informações, leituras de textos, de filmes, para avaliar como lidar com um paciente que está fora de perspectiva de cura, né? Então, o cuidados paliativos veio para abraçar os pacientes que não teriam mais a curabilidade da doença. E não é porque não tem a curabilidade que a pessoa não vai curar daquela lesão que não tem nada o que fazer. Então isso tem muita coisa e vocês vão conhecer isso aqui no nosso programa, claro, nessa série de programas. Então a introdução, a aceitação nessa época, não sei se você tem alguma informação, foi boa, não foi, nós precisamos de outra coisa, não é isso? Como foi? Quando ele trouxe isso lá na década de 70, 80? Então, teve bastante preconceito, como agir, eram poucas pessoas, como eu te falei, e serviços não bem estruturados. Como ainda hoje no Brasil a gente não tem muitos serviços, não pontos isolados que a gente vê fazendo os cuidados paliativos. E os cuidados paliativos é essencial para esse paciente, porque ele tem que continuar o seu tratamento, né, até que finde a vida. E falar dessa terminalidade não é para qualquer um, né? Precisa de uma técnica, de uma teoria, de um aprofundamento teórico para que você possa dar vazão ao melhor atendimento. E está amparado por uma equipe gigantesca de multiprofissionais. Você não faz sozinho, o médico não faz sozinho, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Um pouquinho antes dessa equipe, doutora, no Brasil já existe uma legislação, uma lei que ampara os cuidados paliativos ou ainda também para o SUS, vamos dizer assim, ou para o governo a gente não existe? Não, existe. Agora a gente tem já uma portaria falando dos cuidados paliativos, ela é bem recente também, assim como para o CRM a gente também tem já no Código de Ética os cuidados paliativos bem definidos, né? Já é uma especialidade? Então, nós começamos nesse ano como uma especialidade médica o cuidados paliativos. Até então era uma área de atuação da medicina, né? E agora começam a ser as residências em cuidados paliativos. Para começar a disseminar os profissionais pelo Brasil todo. Sim. Como você disse, também não está muito estruturado atualmente, né? O que nós temos hoje, vamos deixar sempre o nosso para o último, né? A gente deixa sempre a parte boa para o final, né? Então vamos deixar o nosso hospital um pouquinho mais para o fim. E assim, qual o panorama no Brasil hoje? Você acha que o Brasil está bem assistido, está evoluindo ou ainda está um pouquinho esquecido nessa área? Está em crescimento, Rafael. A gente tem algumas atividades, alguns serviços em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, aqui Barretos, que faz parte de São Paulo, né? Mas são as principais capitais não, estados, desculpa, que têm esses serviços. Então agora vamos entrar literalmente no nosso hospital, o Hospital São Judas Tadeu, que começou toda essa linha
do Hospital de Câncer de Barretos. O hospital nasceu aqui, nesse prédio, há mais de 50 anos atrás, mas vamos dar um pulinho para 2003, né? 2003 ele ficou um hospital exclusivo de cuidados paliativos. Como foi essa história? Em 2003, então, ele se tornou um hospital exclusivo de cuidados paliativos. O pessoal da direção chamou um profissional que estava se especializando em cuidados paliativos para vir capacitar os demais profissionais, trabalhar em conjunto, formar essa ideia de trabalho em equipe que não é tão fácil, né? É muito bonito, mas não é fácil. Quando você integra, a gente não tem essa cultura. E em 2010, ele acabou ficando aí com a gente uns 5 anos e depois passou a bola e foi trabalhar em São Paulo. Em 2010, ele começou essa reestruturação estrutural do prédio aqui, do Hospital São Judas Tadeu, que é o que a gente vê hoje, mais bem adaptado para receber esse tipo de paciente, para essa realidade, para estar mais próximo dos seus familiares, que antes a gente tinha uma estrutura hospitalar. Hoje a gente vê que parece mais uma casa, né? E aqui seria a sala de jantar ou a sala de café, que nós vamos saber disso já já. Bom, batendo um papo agradável com a amiga doutora Heloísa Scapulatempo, ela está contando um pouquinho do panorama, contou como ela chegou aqui no hospital, na verdade em Barretos, como ela chegou na fundação e por fim aqui no Hospital São Judas Tadeu, contou um pouquinho dessa história, contou como está essa integração do cuidados paliativos gerido por leis já bem estruturadas, é uma especialidade médica, em pouco tempo teremos residência, já temos a residência médica aqui no hospital também? Já, sim. Nós temos vaga aqui? Tem uma vaga de cuidados paliativos, até o processo de seleção vai até agora dia 15 de março. Então temos uma vaga de residência médica em cuidados paliativos, contou todo o panorama e claro, como iniciou o Hospital São Judas Tadeu em 2003 se tornando hospital exclusivamente de cuidados paliativos e em 2010 essa grande reforma que ocorreu, que vocês vão conhecer no decorrer deste programa e também nos próximos programas que fazem parte dessa série de apresentação, mais uma vez, não só para a população de Barretos, mas para todos que nos assistem do Hospital São Judas Tadeu, que faz parte da Fundação Pio XII. Então, você pode ver YouTube, Facebook, Twitter e também no nosso site www.hcancerbarretos.com.br. E lembrando, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, com reprise aos domingos, à 1 hora da tarde. Agora você vai ficar com o quadro Conhecendo e voltamos já. A profissão terapia ocupacional é uma das profissões que compõem a equipe multiprofissional dos cuidados paliativos. A terapia ocupacional está inserida em todos os contextos hospitalares e hoje estou aqui para falar mais especificamente da inserção da terapia ocupacional nos cuidados paliativos. A TO, abreviação, né, ela tem como diretriz a tríade, que é a relação entre atividade, paciente e o terapeuta. Então, muitas vezes, nos cuidados paliativos, eu utilizo a atividade para tentar essa interlocução, esse vínculo terapêutico, inclusive para que o paciente me traga demandas físicas, emocionais, psicológicas, demandas espirituais também. E a partir, muitas vezes, dessas demandas, eu consigo fazer a comunicação com os profissionais da equipe, inclusive para que o paciente seja visto de forma integral. Porque quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente pensa em uma atenção holística. Todas as demandas dos pacientes têm que ser supridas. Então, a TO é um dos profissionais que colabora para essa atenção plena do paciente. Aqui no Hospital São Judas Tadeu, um dos meus trabalhos, eu trabalho em grupo. Então, semanalmente eu desenvolvo um grupo de atividades com os pacientes. Muitas atividades são feitas de forma individual e algumas de forma integrada, com o objetivo de o quê? De interação social, promoção de qualidade de vida, para que esse momento aqui seja vivenciado de uma forma melhor. Inclusive, durante os grupos, a gente consegue ter uma aproximação entre o paciente e o cuidador. Além do grupo,
tem também os atendimentos individuais, onde são feitas avaliações desde o aspecto físico, para ver as medidas de conforto necessárias, se são necessárias adaptações para que o paciente consiga levar a sua vida com mais autonomia possível. Então, desde adaptações de mobiliários até adaptações assim de deambulação, adaptações para movimento, para fazer até um movimento assim de levar o garfo à boca. Então, eu vou tentar dar o máximo de independência para o paciente. Além desse aspecto, tem também as outras demandas, como eu citei anteriormente. Então, muitas vezes, a atividade vai me proporcionar um desabafo do paciente, porque eu poderia levar para a equipe necessidades que ele sente que precisam ser supridas neste momento, sejam necessidades relacionadas a dúvidas em relação ao tratamento, dúvidas em relação à finitude, problemas inacabados, questões que estão para ser resolvidas. Então tem toda essa abordagem que eu possa incluir, inclusive, todos os profissionais da unidade. Além então nesses atendimentos individuais, além desses aspectos, também tem as orientações. O atendimento não é só ao paciente. A gente não pode esquecer de olhar também quem está por trás do paciente, que é o cuidador. Muitas vezes o paciente está bem e quem precisa de um acolhimento, de uma intervenção, vai ser o cuidador. Então, o nosso olhar, o olhar da terapia ocupacional, não pode se restringir ao paciente. Ele tem que abranger o todo. Então, o paciente, ele não está sozinho, ele está acompanhado, ele tem uma vida, então a gente tem que abordar todas as questões relacionadas à doença, qualidade de vida, bem-estar. Então, o nosso objetivo aqui, o objetivo da TO é proporcionar qualidade de vida para o paciente, para o familiar e a partir também de uma relação de comunicação aberta com a equipe, assim. A TO não trabalha sozinha, a TO consegue trabalhar sozinha, mas os cuidados paliativos é importante a interação com todos os outros profissionais. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer, hoje de um ambiente diferente, agradabilíssimo, aqui direto da sala de convivência do Hospital São Judas Tadeu, a nossa entrevistada, a doutora Heloísa Escapulatempo, contando um pouquinho da trajetória desse hospital, contando para vocês o que são os cuidados paliativos e agora, a partir desse minuto, apresentando a estrutura física aqui do nosso Hospital São Judas Tadeu, que passou por essa grande reforma no ano de 2010. Então, o que nós temos aqui? Quais são os... Claro, vamos deixar... Tem a parte médica, mas quais são os confortos, a parte boa, né? Claro, são várias, mas aqui da estrutura para o paciente. Então, a gente conta, Rafael, depois da reforma, com 50 leitos para pacientes aqui internados, todos com acompanhante, tem acomodação para acompanhante, né? São quartos que têm banheiros juntos, então eles ficam bem estruturados e cada posto, são divididos em 3 postos e cada posto tem um centro de convivência, essa sala de convivência que a gente fala, onde acontece os cafés da manhã, nessa estrutura que você falou, com bastante pães, frutas, sucos, cafés. Vou começar a vir tomar café da manhã aqui, pelo visto. Pode vir, será bem-vindo, porque o café da manhã é para todos os funcionários. Todos tomam um café? Funcionários, pacientes, cuidadores. É aberto a todos esse café para motivar exatamente essa interação entre a equipe e a unidade de tratamento, né, que seria o paciente e o cuidador. Daí nós contamos também com esse espaço e os espaços do jardim, para fazer algumas integrações, como TO e musicoterapeuta, que são grupos onde eles têm um momento para colocar suas aflições, suas angústias, né? E a gente fazer um trabalho terapêutico. Tem a fisioterapia, que uma tem sala uma muito sala bonita de fisioterapia, vocês vão conhecer em breve. Essa sala ela ocupa para pacientes de ambulatórios internados, né? A gente ganhou recentemente uma sala da odonto, onde a gente tem um dentista que passa nos leitos. Além disso, ele faz pequenas cirurgias para a gente, ou adaptações de prótese, que aqui no nosso hospital a responsabilidade
da odonto também é de formular algumas próteses, né? Dentro desse consultório odontológico que a gente ganhou. Os quartos, vocês têm 2 tipos de quarto, né? Tem o quarto com 2 pessoas e o quarto individual, né? Esse quarto individual, ele tem uma função também, né? Nos últimos dias, vamos falar assim, no último tempo de vida do paciente. Isso a senhora acha importante? Acho muito importante, porque quando você coloca ele nesse quarto, só eles e sua família, você pode trazer outros familiares para estarem juntos, sem atrapalhar a vivência do outro paciente. Então a gente deixa ele mais à vontade para expor seus sentimentos, fazer sua despedida, né? E não só para esses pacientes que a gente dedica também os quartos sozinhos. São para os pacientes que estão na sua terminalidade, mas também para o paciente que está com algum odor diferente, alguma necessidade de se manter individual. Especial, né? Os pacientes mais jovens, feridas, né? Então a gente dedica esses quartos para esses pacientes. Bom, recentemente eu tive com o nosso diretor-geral, com o Henrique, e ele estava apresentando até o Hospital São Judas Tadeu para uma visita, né, conversando até, não estávamos aqui. Aí ele falou que o hospital também ajuda a resgatar alguma coisa do passado das pessoas. Ele contou a respeito de alguns casamentos, um casal que vivia junto há mais de 30 anos, mas não era casado. Então, o hospital tem essa função também, né, de resgatar algumas coisas do passado das pessoas que, claro, no momento próximo a esse fim da vida, essas coisas ficam mais exacerbadas, né? Então, o hospital tem essa função também. Tem. Faz parte, então, do plano terapêutico, exatamente, resgatar as necessidades dos pacientes, né? E essas necessidades como se fosse finalizar os seus projetos de vida. E nisso surge, muitas vezes, o desejo do casamento. Então, alguns casamentos já foram feitos aqui na unidade, usando esse espaço da convivência, o jardim, a capela que nós temos também. Hoje a gente tem uma capela aberta 24 horas, que acolhe esses casamentos aí. Além dos casamentos, reencontros, familiares que há muito tempo não se viam, não se conversavam e que a gente, com a ajuda da assistente social, consegue trazê-lo mais próximo e realizar essas necessidades. E claro, não tem uma cura quando acontece um evento como esse, muito importante na vida do paciente. Mas vocês, os profissionais de saúde aqui da instituição, eles veem que a pessoa revigora. Nossa, muito. No dia que acontece esses eventos de conclusões de planos, né, de desejos as realizados, coisas se resolvem. A gente começa a ver que a necessidade até de medicação para dor, de morfina, é menor, né? Então, eles necessitam de menos suporte médico e de enfermagem do que os demais dias, né? Então, você vê realmente uma melhora. Que isso é uma coisa muito válida e real na vida do paciente. Além desses resgates da vida das pessoas, quais outras atividades que aqui o Hospital São Judas Tadeu ele realiza? Fiquei sabendo que tem umas pescarias, umas visitas ao Parque do Peão, os bolos de aniversário. Como acontece isso e como é estruturada essa visita? Bom, Rafael, então vou começar falando do que a gente faz aqui dentro mesmo. A gente realiza de diferente algumas visitas dos seus animaizinhos de estimação, né, para os pacientes, né, sob supervisão de um veterinário e até do CCIH. E eles recebem essas visitas que também são importantes. Todos os pacientes que estão internados e comemoram o seu aniversário aqui dentro recebem um bolo que a instituição fornece para eles, para comemorar com seus amigos, seus parentes e com a equipe. Aqui sempre a equipe está presente, vem prestigiar, cantar o parabéns. E temos programados 3 atividades anuais para eles até o momento, que é um piquenique no campo de golfe, né? Que agora no primeiro semestre, está marcado, agendado para o dia 19 de março. E vocês vão ver algumas imagens com certeza. E temos
a ida no segundo semestre, um dia no pesqueiro, que a gente conta sempre com uma dupla cantando, tocando modas de viola, né, e que é muito agradável, assim como a visita na véspera da abertura da festa do peão, lá no parque. Então, toda a estrutura montada, onde a gente finaliza com um piquenique no rancho do Peãozinho, que também é muito agradável. Para tudo isso, a gente precisa de uma equipe muito grande para dar suporte, para que todos passem bem e aproveitem bem esses momentos. Mas é muito gostoso de ver o sorriso dos pacientes que muitas vezes estavam aqui solicitando morfina e muito sofrimento nesses dias. E às vezes esquecem das medicações. Esquece. Como eu falei até no casamento, a gente vê também acontecer nesses eventos. Bom, pegando um gancho nisso que você disse, a equipe que você precisa levar para trabalhar e para conseguir que tudo saia bem nesses passeios, nós vamos deixar para o nosso próximo bloco, contar para vocês um pouquinho qual a estrutura. Nós mostramos a estrutura de entretenimento, de convivência, de humanização que o Hospital São Judas Tadeu coloca à disposição do paciente. No nosso próximo bloco vocês vão ver a estrutura multiprofissional, médico, fisioterapeuta, psicólogo, tudo o que existe aqui no Hospital São Judas Tadeu e, claro, a favor do paciente, levando humanização, e, por que não dizer, o tratamento e a vida para esse paciente num momento tão difícil, não é, doutora? Bom, nosso próximo bloco, tudo isso para vocês. Você vai ficar agora com uma dose de saúde e voltamos já. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma definição de 2002, os cuidados paliativos são uma abordagem que busca focar o controle de sintomas e os aspectos psicossocioespirituais envolvidos no cuidado com o paciente e sua família que enfrentam doenças ou condições de saúde que são ameaçadoras da vida, doenças que são avançadas, progressivas e cuja cura não é possível mais alcançar. Uma doença que se enquadra muito nesse aspecto é o câncer, mas várias outras também podem se encaixar dentro desse perfil de pacientes, como as doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, as doenças renais crônicas, as doenças hepáticas, doenças reumatológicas, que são alguns exemplos de doenças que evoluem de forma progressiva, que não têm cura e que em algum momento vão causar uma carga de sintomas bastante grande que pode trazer desconforto tanto físico como psicossocioespiritual para o paciente e sua família. Então, essa é a definição do que são cuidados paliativos. Segundo também recomendações da Organização Mundial de Saúde, especificamente no caso do câncer, os cuidados paliativos devem ser aplicados desde as fases iniciais de diagnóstico da doença. Porque os sintomas físicos, eles são causados não apenas pela doença, mas também pelos procedimentos médicos, por alguns exames que são feitos e alguns procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, cujos efeitos colaterais podem também trazer uma certa carga de sintoma para os pacientes. Os cuidados paliativos podem e devem ser aplicados no transcorrer e no curso de todo o processo de tratamento do paciente. Os sintomas podem acontecer em qualquer uma das fases e também as necessidades sociais, as necessidades psíquicas, porque muitos pacientes acabam desenvolvendo uma dependência ou uma incapacidade física, o que os coloca numa situação de vulnerabilidade. Por conta disso, os pacientes perdem o seu papel social, perdem a sua função familiar, muitas vezes estão desabilitados e precisam, portanto, de ajuda de outras pessoas. E isso mexe com a autoestima e com a autonomia do indivíduo, ou seja, com a capacidade que ele tem de exercer o autocuidado. Mesmo que seja uma situação transitória, ou seja, passageira, mesmo que isso vá um dia ser revertido, nessa fase de dependência, o indivíduo precisa ter um suporte de uma equipe que esteja
treinada e capacitada para poder oferecer os cuidados nessa etapa da vida. Um outro aspecto dentro do cuidado paliativo é o cuidado de final de vida, que pode acontecer no câncer, mas também pode acontecer em várias outras doenças. O ser humano, a natureza dele é um dia finalizar a sua vida, seja ela pelo câncer, seja ela por qualquer outra doença. Então nós não devemos ter medo dessa fase da vida, e o cuidado paliativo vem para ajudar a trazer um conforto para essa etapa final de vida. Reforçando, o cuidado de final de vida é um dos aspectos do cuidado paliativo. Então nós temos o cuidado paliativo voltado para as fases precoces da doença e também temos o cuidado paliativo voltado para a etapa final de vida, que é uma das partes dos cuidados paliativos. Uma dúvida em respeito aos cuidados paliativos. Imagina-se que cuidado paliativo seja apenas cuidado no final de vida. Como eu acabei de dizer, não é isso. O cuidado de final de vida, da etapa dos últimos meses e especificamente das últimas 48 horas ou os últimos dias de vida, é um dos aspectos a serem abordados pelos cuidados paliativos. O primeiro grande diferencial que torna essa unidade especial é o valor que a instituição defende e que está no slogan do hospital, que é o Hospital do Amor. É o primeiro hospital que coloca essa questão muito clara dentro do seu corpo de valores e que naturalmente vai de encontro aos objetivos do cuidado paliativo. Porque mesmo para nós podermos ofertar amor, nós precisamos saber como fazer isso. Esse é um dos primeiros grandes diferenciais. Essa aproximação natural que existe entre a filosofia dos cuidados paliativos e o conjunto de valores do Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor. O segundo aspecto, que é extremamente diferenciado na nossa unidade, é a estrutura física que nos é oferecida para trabalhar. Pouquíssimos hospitais no Brasil oferecem uma estrutura física do modelo que nós temos, com poucos leitos dentro dos quartos, com quartos individualizados, com quartos que permitem ter uma televisão, um frigobar, que permitem a estada do paciente saindo um pouco daquela rigidez de regras que é imposta pelas instituições hospitalares no que diz respeito à questão dos acompanhantes. Então, isso favorece e permite um fator diferencial da companhia dos familiares junto ao paciente, trazendo uma sensação de bem-estar que não se pode medir, pelo menos até agora, do ponto de vista científico, que é a sensação de bem-estar promovida pela presença dos familiares. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que a presença do familiar, desde que sendo um familiar querido, alguém que tenha realmente comprometimento com aquele doente, é muito melhor do que qualquer remédio que nós possamos dar para o nosso paciente. Não adianta simplesmente dar o remédio. Se você não tiver essa outra condição, falha o atingimento das metas relacionadas ao paciente. Um terceiro aspecto extremamente importante, que é a formação da equipe multiprofissional que nós temos aqui. Nós temos praticamente uma equipe completa. Além de médicos e enfermeiros, a presença de profissionais diferenciados no sentido da sua formação técnica, como, por exemplo, a fonoaudiologia, a musicoterapia, a farmacêutica, assistente social, a nutricionista, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, enfim, posso ter esquecido de algum profissional, porque são muitos na equipe, o odontólogo, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional que vêm a trazer essa ajuda na execução do plano terapêutico. Então, é raro também no nosso país
que a gente consiga ter uma equipe tão bem estruturada, com a representação dos profissionais que nela estão representados. Alguns exemplos que eu citei aqui. Então, eu tenho a impressão que esses 3 fatores, o fator de ter um valor institucional que se aproxima dos cuidados paliativos, uma estrutura física adequada que nos oferece uma facilidade de trabalho e uma equipe estruturada com a representação profissional adequada, ou seja, temos os profissionais que fazem parte, e são em pouco número, diga-se de passagem, precisava ter mais, mas os profissionais estão representados nessa equipe, são acho que os 3 fatores diferenciais da nossa instituição. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer, hoje direto do Hospital São Judas Tadeu, mostrando para vocês toda essa estrutura muito agradável e, claro, levando todos os cuidados, a humanização para o nosso paciente. A doutora Heloísa está contando para a gente um pouquinho de tudo o que acontece aqui no bloco anterior. Humanização, entretenimento e, por que não, diversão para os nossos pacientes. Mas nesse bloco vamos começar a trabalhar, se bem que no outro nós trabalhamos também, né, doutora Heloísa? Então, nesse bloco, a equipe multiprofissional, né? E um pouquinho antes disso, o que o Hospital São Judas Tadeu oferece para os pacientes? Nós falamos um pouquinho de internação, mas não é só isso, né? Não. Nós temos atendimento ambulatorial, né, dos pacientes que vêm e retornam, às vezes para fazer algum controle de sintomas, porque o cuidados paliativos depende de um bom controle de sintomas, né, principalmente da dor. Então, nós temos no ambulatório, um ambulatório específico, há 2 anos já iniciou com atividade de acupuntura, né, que também isso favorece o controle adequado da dor, entre outros sintomas. A gente tem 24 horas um plantonista, então tem um pronto atendimento desses pacientes. Vamos reiniciar... Como se fosse um pronto-socorro específico para os pacientes aqui do Hospital São Judas Tadeu. Não precisa ir até o nosso CIA, que nós já mostramos no nosso programa, vocês já viram, eles podem vir aqui, que é a casa deles. Isso mesmo. A partir do momento que eles fazem a primeira consulta aqui com a gente, eles passam a ser atendidos aqui no pronto atendimento. 24 horas, a hora que eles necessitarem, o hospital está aqui à disposição. Tá. Vamos retomar as atividades agora no próximo mês de assistência domiciliar, né, que foram interrompidas alguns anos atrás. Então a gente está reestruturando e vai começar novamente a selecionar esses pacientes, oferecer esse tipo de atendimento. O atendimento nas enfermarias e o atendimento conjunto com o pessoal da oncologia clínica, que se iniciou nesse mês, né, nos workstations, onde o paciente vai para uma consulta do oncologista ou do radioterapeuta e já recebe as nossas orientações em conjunto, né? A partir daí a gente tem uma equipe maior para atender e para proporcionar um sucesso melhor. Uma pergunta um pouco até delicada, um pouco controversa, mas quando o paciente, num primeiro momento, depois que ele está aqui, nós já sabemos que a aceitação é surpreendente, mas num primeiro momento, quando o paciente é transferido ou encaminhado, né, não sei um termo mais adequado, aqui para o Hospital São Judas Tadeu, isso causa algum impacto no paciente? Ou é um pouco mais dessa áurea que o pessoal cria, né? Porque às vezes o ser humano ele cria algumas coisas que não existem, né? Não é verdade. Uma verdade que acontece é falar ao pessoal, se você internar lá no Hospital São Judas, você não vai ter mais alta, que também não é verdade. Então, como vocês lidam com esse, vamos dizer, um pouquinho de preconceito até, né? Dos barretenses, você que está em casa, né? Então o paciente veio para cá, aqui é um lugar de cuidado intenso, carinho e amor com o paciente. Não é porque veio para cá, não tem mais nada, não é essa a filosofia. Vocês viram isso até agora e vão conhecer muito mais ainda do nosso hospital, do Hospital São Judas Tadeu. Mas como é essa dificuldade, doutora? É imensa, Rafael. A primeira coisa, quando você introduz o assunto de cuidados paliativos para o paciente, para os seus familiares, o que vem à cabeça, eu vou morrer, né? Eu estou indo para lá porque eu estou morrendo, vou morrer em poucas horas, e isso não é real,
né? Aqui a gente vem para tratá-los porque a gente reconhece necessidades físicas, emocionais, né, nesses pacientes, até às vezes espirituais e sociais. Como a gente conversou nos outros blocos, essa reaproximação com a família, com os amigos, e isso é trabalhado tudo aqui. Nós temos uma proporção de alta aqui no hospital de 55% dos pacientes que internam, que está bem comparável com um hospital geral, né? É que existe todo esse mito por ser um hospital que cuida também dessa terminalidade, que faz parte da vida de todo mundo. Ninguém vai tá isento dessa parte da vida. Né? Então é importante a gente falar, a gente fala da morte, mas para falar da morte eu tenho que falar da vida desse paciente e cuidar dessa vida, né, até o último momento. Então é isso que a gente faz aqui, mas o primeiro impacto é sempre negativo e é isso que a gente está tentando trabalhar para que se mude essa fantasia de que aqui vem só para morrer. Né? Inclusive na cabeça dos barretenses, como eu disse anteriormente. Que vem para ser cuidado, né? E de uma forma ampla, e a gente vê mesmo que independe da região que ele esteja vindo, se vem de Rondônia que a gente recebe, de Mato Grosso, ou os barretenses, principalmente os barretenses têm esse medo do Hospital São Judas Tadeu. Já ouvi falar que aqui era uma clínica clandestina, entre outras coisas. O pessoal não passa na calçada, atravessa a calçada. Então, mitos que nós vamos desvendá-los e exterminá-los aqui no nosso programa, aqui na nossa série de programas. E, doutor, então agora conta pra gente um pouquinho dessa equipe multiprofissional, né, que atua. Então, nós temos o médico e, agora eu deixo para a senhora, qual o resto? Nós contamos, todos os profissionais, na verdade. Nós contamos com uma gama muito grande na equipe, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, psicólogos, a odontologia, a fonoaudióloga, né? E os voluntários, os voluntários também acabam vindo dar uma mão para a gente para poder realizar exatamente isso. E todos os funcionários também que eles participam, né? Todos os outros, o pessoal, desde os técnicos de enfermagem até o pessoal da hotelaria, todos ajudam nessa interação. Muito. Até quando a gente vai para o Parque do Peão, todos eles estão envolvidos, né? O pessoal da hotelaria em arrumar os recipientes para a gente, os sacos, a limpeza do ambiente onde a gente vai transportar os pacientes também, até mesmo aqui dentro, porque senão eu não poderia assistir aquele indivíduo de uma forma tão ampla como eu falei, que é os cuidados paliativos, que não é só o físico, né? Então eu preciso desse pessoal da hotelaria, preciso do técnico de enfermagem, do carinho na sua função. Pacientes já estão fragilizados e muitas vezes chegam aqui, principalmente os oncológicos depois de químico, sem uma veinha para ser pega. Então a gente tem que, com carinho, ver um outro acesso, garantir outro acesso para receber as medicações necessárias. E o psicólogo que tem que trabalhar em contato, principalmente com essa terminalidade que a gente não está adaptado a conversar sobre isso, falar sobre isso. Nós não estamos, na verdade, é o brasileiro em si, né? O latino em si, não, que fora, em outros países eles já estão mais habituados a isso. Isso, a falar sobre a morte, o que a gente não. Então, entra o psicólogo aí, ou quando tem um conflito com as famílias, a terapeuta ocupacional que busca a melhor forma para cada paciente lidar com as suas limitações que já vem, seja ela como sequela do câncer ou do tratamento mesmo, né, imposto. Então, ela está aí para trabalhar, assim como a fisioterapeuta, né, na falta de energia, na falta de condições físicas mesmo, com debilidades respiratórias. Assistente social para localizar os familiares para a gente, ou achar na sua origem uma melhor forma desse paciente retornar a essa origem, ficar mais próximo dos seus familiares, das suas raízes, da sua cultura, que a gente tem pacientes de muito longe, então ela faz esse intercâmbio, né?
a musicoterapeuta que vem alegrar todos os dias, recordar, fazer uma história musical de cada paciente. Isso é importante, porque então, mobiliza além sentimentos. do tratamento, é uma humanização e uma festa de humanização dentro do Hospital São Judas Tadeu. É muito prazeroso trabalhar aqui com essa equipe toda, essa troca. Bom, tudo isso que a doutora Heloísa falou para vocês vão conhecer, né? Claro, no decorrer desses programas e também nas nossas apresentações. No Conhecendo, aconteceu Dose de Saúde e agora você vai ficar com Trocando Ciência em Miúdos. Deixo o meu muito obrigado para a doutora Heloísa, mas ela vai voltar ainda em algum desses blocos com certeza absoluta, porque a nossa missão é mostrar o que o Hospital de Barretos, o que a Fundação Pio XII e todas as suas dependências, no caso aqui o Hospital São Judas Tadeu, fazem de melhor, com qualidade e, claro, com humanização para o paciente. Eu que agradeço, muito obrigado, Rafael, doutora, pela oportunidade. E vocês vão ficar agora, como eu disse, Trocando Ciência em Miúdos. Não esqueça, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e no YouTube. Passe lá, assiste um pedacinho do programa, ou então um programa como este, você tem que assistir ele completo, vislumbrando essa paisagem belíssima e, claro, todas as informações e todo o conhecimento que você adquiriu. Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Obrigado. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e hoje a gente tem como convidada a enfermeira Luciana Manfredini, ela que é enfermeira aqui da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Câncer de Barretos e também aluna do curso de pós-graduação, está fazendo seu mestrado aqui conosco, um estudo muito interessante sobre questionários de sintomas. Olá, Luciana, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho desse estudo que você está fazendo com questionário de sintomas. O que são esses questionários de sintomas? O meu questionário, no caso, é um questionário que vai avaliar sintomas em pacientes que têm câncer avançado. Então, os pacientes com câncer avançado geralmente têm muitos sintomas. Então, eles sentem dor, sentem enjoo, sentem fraqueza. Então, a gente precisa de alguma escala para poder evidenciar melhor isso que o paciente sente, né? Para poder fazer um tratamento adequado, para que o paciente se sinta melhor. E esse questionário, como é que é? O paciente ele lê as questões, existe um valor numérico por questão? Como é que funciona esse questionário? Então, o questionário, ele funciona, são 10 sintomas que o paciente vai ser avaliado, ele pode avaliar cada sintoma de 0 a 10. Então, 0 é quando ele não tem nada daquele sintoma, e 10 é o pior que ele pode sentir na vida dele. Então, o paciente vai avaliar de 0 a 10 e vai dar a nota, no caso. Então, em cima disso, a gente vai tentar falar para o paciente, fazer um plano de cuidados para o paciente. E que tipo de sintoma assim, você tem nesse questionário? Você falou que são 10 sintomas. Você pode falar algum deles para a gente? O que esse questionário avalia? Sim, então a gente avalia, por exemplo, a dor, a gente avalia a sensação de bem-estar ou de mal-estar, avalia enjoo, avalia sonolência, avalia se o paciente está tendo um bom sono também. Então, tem vários sintomas. Então, cada questão varia de 0 a 10. Então você soma, como se fosse pontos, você vai somando esses pontos e tem como se fosse um score no final, é isso? Exatamente, a gente avalia, a gente faz um score individual pelo sintoma. Então, por exemplo, dor, o paciente vai dar um score. E depois a gente vai juntar todos os sintomas e vai fazer uma avaliação também no total. Quer dizer, quanto maior o score, maior a quantidade de sintomas que esse paciente está tendo. Exatamente. E por que o seu estudo é interessante, Luciano? Por que ele é importante aí para a comunidade científica? Ele é importante porque aqui no Brasil a gente ainda não tem uma escala que avalie sintomas de forma sistemática, né? Que a gente consiga avaliar para que o paciente tenha esse tratamento de melhor forma. Então, a escala ela tem que ser válida, ela tem que ser
a gente tem que entrevistar diversos tipos de paciente para ver se essa escala vai conseguir fazer com que todos os pacientes tenham compreensão da escala. Então, por isso é importante que a gente sempre avalie vários pacientes e assim, com o objetivo do meu trabalho, que a gente possa auxiliar outros pacientes, não só aqui no nosso centro, como em outros centros. E esse questionário foi feito aqui no Brasil? Alguém desenvolveu esse questionário? Vocês desenvolveram? Quem foi que desenvolveu esse questionário? Então, quem desenvolveu esse questionário foi um médico, né, o Dr. Brueira. Ele fez esse questionário, ele desenvolveu, no começo foi no Canadá, foi validado lá naquele país e depois vários países utilizaram esse questionário porque é um questionário que é muito fácil, né, muito simples de ser aplicado. Então, ele já foi validado em cerca de 8 países. Então, nós resolvemos trazer para cá porque é um questionário muito fácil. Então, para avaliar os pacientes é um bom questionário. Então, quer dizer que aqui no Brasil a gente não tinha esse questionário, agora vai passar a ter porque o seu estudo está traduzindo o questionário e está verificando se ele é um questionário bom. Exatamente. Então, agora a gente vai poder beneficiar outros pacientes. Parabéns pelo seu trabalho. Nós conversamos com a enfermeira Luciana Manfredini, ela que está fazendo um estudo bastante interessante com um questionário de sintomas pela primeira vez aqui no Brasil, aqui no Hospital do Câncer de Barretos. Espero vocês na próxima semana. Até lá.